Vamos agora com os mesmíssimos assuntos ouvir a opinião do jornalista Alexandre Garcia em Brasília. Alexandre, bem-vindo. Boa semana para nós. Bem-vinda, Elisa. Eu estou lembrado que no dia 8 você falou de ressaca, né? Eu cheguei a completar, ressaca de público. Hoje eu acho que está com crise de abstinência. As ruas sentindo crise de abstinência, as ruas de ontem. Vamos lá. Foi um domingo marcado pela baixa adesão de quem procura uma terceira via, um terceiro nome. Quem carregou o cartaz ali do nem Lula, nem Bolsonaro, não conseguiu levar muita gente para as ruas, não. Vamos então dar abertura aqui ao quadro com o Alexandre justamente com esse assunto. Os manifestantes convocados por grupos de centro-direita foram às ruas neste domingo em 15 capitais. Pediram impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mas a oposição ao governo federal se dividiu e o número de participantes foi bem abaixo do esperado, principalmente ao comparar aquela imagem dos atos de 7 de setembro, quando os manifestantes foram às ruas a favor do presidente. A principal sigla de oposição do governo federal neste momento é o PT, o Partido dos Trabalhadores. E o partido ficou de fora dos atos, que tinham o mote inicialmente de nem Lula, nem Bolsonaro. E é o que a gente vê, enquanto a gente vai conversando aqui, você vai ver em diferentes imagens esses cartazes de nenhum nem outro. Alexandre Garcia, como você avalia então as manifestações deste domingo, embasadas também com este nenhum nem outro, a procura da batida perfeita, né? A procura de um terceiro nome para que possa entrar aí nessa disputa? Teve um terceiro nem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, nem povo, né? Foi o que a gente viu. A Avenida Paulista estava ali, aquele aglomerado em torno do carro de som do Palanque. E fora dali, a avenida relativamente igual a um feriado, né? Brasília foi zero, ainda mais que a esplanada é muito ampla. Ela só consegue ficar cheia quando vai muito povo, como aconteceu no dia 7 de setembro, em que não se conseguia caminhar. Em Copacabana chegou ao cúmulo de uma agência de notícias dar a foto do carro de som do Palanque, porque não quiseram dar foto. Aliás, a maior parte das fotos não abriu o ângulo, era só pequenos grupos, né? Eram centenas de pessoas, sempre abaixo de 1.000, Belo Horizonte, Recife. Então, foi uma fraqueza muito grande. É onde perguntar por quê. Eu acho que é porque o povo não gosta de trânsfugas, né? O povo quer lealdade. A pessoa que foi desleal numa vez pode ser desleal na segunda vez, né? Agora, não foi só centro-direita, né? Estava lá o PDT, que é a esquerda, estava lá o Partido Socialista Brasileiro, que é a esquerda, estava lá o Partido Comunista do Brasil, que é a esquerda, estava lá o antigo Partido Comunista Brasileiro, Cidadania, que é a esquerda, e estava o PSDB com Dória. Dória até dançou, né? Que é centro-esquerda. Então, foi uma ampla gama de representação, mas não teve povo, né? Aí a gente fica se perguntando, será que as pesquisas de opinião vão dar uma reavaliada para ver por que as ruas contrariam as pesquisas, ou vice-versa, né? Se é na ponta, se é na coleta se é na apuração, se é na coleta de informação, se é na computação geral, enfim. O dia de ontem trouxe lições para muita gente. Elisa? E como as pesquisas citam PT, citam Luiz Inácio Lula da Silva e o PT não participou das manifestações de ontem, você acredita que essa também poderia ser uma justificativa para baixa adesão ou que o brasileiro está habituado à polarização e que vai permanecer na polarização e, por enquanto, não existe um nome, uma liderança capaz de ser uma alternativa para levar tanta gente para a rua, Alexandre? Eu acho que é por aí, né? Tá polarizado desde sempre, né? Estados Unidos, a maior democracia do mundo, é polarizado, democrata ou republicano, e o resto é o resto. Aqui no Brasil nós temos o potencial de Lula, mas Lula não se manifestou até agora, ele deve estar avaliando as coisas, né? Deve estar olhando para as ruas. E Bolsonaro, né? E os outros
Então, é uma tentativa, por isso que eu disse, é uma lição para muita gente. Esse sonho da terceira via ontem foi um teste, né? Se aprenderem no teste, e aliás, o teste de ontem, o que fez, promoveu o Bolsonaro. Era a palavra mais escrita nas faixas, nos banners, nos estandartes, nos carros de som, era Bolsonaro, Bolsonaro. Quando gritavam era Bolsonaro também, né? Foi o nome mais citado nas manifestações de ontem, né? Vai explicar isso, né? Elisa? Você avalia, então, que as manifestações de 7 de setembro promoveram Alexandre de Moraes, já que foi o mais citado, Alexandre Garcia? Não, Alexandre de Moraes não foi o mais citado, não, né? Mas o mais citado lá foi liberdade. Liberdade, livre manifestação, né? Isso é que foi muito, muito citado no 7 de setembro. Aliás, talvez Alexandre de Moraes tenha participado muito fortemente da mobilização pelos seus atos, né? Então, botou mais gente na rua, inclusive as prisões recentes, antes da manifestação, né? Do líder caminhoneiro Zé Trovão, daquele professor de Santa Catarina. Isso estimulou a ida de mais gente, provavelmente ainda mais gente. Puxa, eu preciso gritar liberdade. Precisam me ouvir aqueles que não estão observando a Constituição nem o devido processo legal. Elisa? Alexandre, permanecendo nesse assunto de manifestação e da baixa adesão de ontem, muitos nomes relevantes para a política participaram, principalmente aqui na Avenida Paulista. E são nomes não só importantes, mas potenciais candidatos ao ano que vem, à eleição do presidente da República do ano que vem. Então, estiveram juntos Ciro Gomes, João Amoedo, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e também João Dória, atual governador do estado de São Paulo. Alexandre, se tivesse pelo termômetro de ontem, enxergar alguém que poderia levar a bandeira de uma alternativa, que pudesse ser uma hipótese de uma terceira via, entre esses nomes, em quem você enxerga mais força? Ora, parece, porque está mais tempo como candidato, já contratou até marqueteiro, Ciro Gomes, né? Parece. Agora faltou aí a citação. João Dória, João Amoedo, Mandetta, o Ciro Gomes, você citou mais um, João Amoedo já citou. Uhum. Sim. Faltou o Alessandro Vieira, que já é candidato do Cidadania, ex-PCB. Estava lá também, estava participando. E não vieram outros, né? O Eduardo Leite não estava lá, o Tasso Gereissati não estava, o Rodrigo Pacheco não estava, né? E outros menos votados. Então, é muita gente que está pretendendo esse lugar, né? Quem vai para o trono de terceira via, né? O que significa isso? Fracionamento, né? Fracionamento de uma parte da oposição a Bolsonaro. Fracionamento. Fracionamento significa enfraquecimento. Divide e governa. Então, significa diminuir as chances de ir para o segundo turno. É já ficar no primeiro. O fracionamento dá isso. Por isso que eu falei lições, né? Tem lições a serem aprendidas do ensaio de ontem, né? Para saber de que lado está o povo, afinal. Elisa? Eduardo Leite não foi à manifestação, né, Alexandre, no Rio Grande do Sul. O governador do estado do Rio Grande do Sul participou no Rio Grande do Sul, mas não esteve aqui no palco. Foram 2 palcos, né, montados na Avenida Paulista, um mais na região da Fiesp, outro mais pertinho do MASP, mas em ambos era visível a baixa adesão. Eu vou mudar de assunto agora, Alexandre, trazer o Marco Civil da Internet para poder, na sequência, ouvir a sua opinião depois da mexida, assim digamos, sugerida pelo presidente da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso Nacional deve ter uma resposta ainda nesta semana sobre ser constitucional ou não a medida provisória assinada por Jair Bolsonaro com algumas alterações no Marco Civil da Internet. Pacheco disse que vai fazer uma avaliação técnica e criteriosa. E ao comentar a medida, Bolsonaro argumenta que não se combate fake news com censura.
A medida provisória publicada na véspera do feriado de 7 de setembro restringe o bloqueio de conteúdos publicados em redes sociais. Mas, após a publicação dessa medida provisória, na sequência, alguns partidos entraram com uma ação no STF contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, estão questionando, não é, Alexandre, a decisão do presidente da República. Quero lhe ouvir, então, qual é a sua opinião, a sua avaliação dessas dificuldades que o governo federal tem encontrado na articulação da agenda política no Senado. De que maneira você considera que os senadores vão receber esse assunto? Vão aceitá-lo, acatá-lo ou, no fim das contas, não vai ter conversa? Bom, não sei se serão os senadores ou a assessoria jurídica de Rodrigo Pacheco. Ele é advogado, ele sabe muito bem como se faz um parecer. Encomenda-se o parecer e se diz que é contra ou que é a favor, né? Essa análise técnica criteriosa nós já vimos. Uma análise técnica criteriosa, mandar para o arquivo, mandar para o lixo, aquele pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, baseado numa cristalina ilegalidade de um processo, do caso do inquérito, aliás, o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, como diz Marco Aurélio, né? E foi para o arquivo. Essa foi a análise técnica criteriosa. A gente já não se surpreende mais com nada nesse país. 5 partidos políticos a favor da censura é uma coisa incrível. Um partido político ser a favor da censura, né? Porque o que estabelece essa medida provisória é o enquadramento de plataformas com sede fora do país e que operem no país com brasileiros, afetando brasileiros, que se enquadrem na Constituição brasileira. E a Constituição brasileira é muito, muito clara, né? Não importa que tipo de empresa seja, se é pública, privada, religiosa, não importa. Está todo mundo que opera no Brasil submetido à Constituição. O artigo 220 diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, né? Então, está muito claro isso, né? Não vai ser o Congresso Nacional que vai decidir, eu acho que essa avaliação técnica criteriosa. Não pode ser uma avaliação técnica. O Senado é um órgão político, né? O órgão técnico do Senado seria o TCU, digamos, né? Mas as decisões lá são políticas. Então, ficar fazendo eufemismos, a gente já passou por a avaliação técnica criteriosa que arquivou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, então a gente já pode ficar com o pé atrás para esperar algo semelhante. Elisa? Alexandre, ainda falando da censura, como acabaste de citar, e o presidente da República disse isso, né? Ele argumentou que não se combate fake news com censura. Nesse caso, qual seria a melhor maneira de combater a propagação de informações falsas na internet? Cada rede social, vou citar aqui, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, cada um vai se armando ali, construindo a sua norma para conseguir combater aquilo que é considerado uma fake news. De que maneira seria combatida essa fake news, então? Bom, em primeiro lugar, façamos a ressalva, né? Há normas de procedimento lá dentro, né? Ninguém pode fazer pedofilia lá dentro, pregar terrorismo, né? Fazer ameaças. Isso está na medida provisória. A medida provisória está de acordo com as regras das plataformas, né? Ninguém pode escandalizar crianças, né? Está na medida provisória também e nas regras, mostrar fotos da intimidade, da privacidade. Isso está na Constituição também, aliás, que a privacidade e a imagem têm que ser preservadas, são direitos fundamentais, né? Agora, o que a gente vê nisso aí é que o que fazer? Ora, é muito fácil.
dentro da internet ou fora da internet, bloqueia quem tenta enganar você. Quem pensa que você é idiota, que vai acreditar naquela falsidade óbvia, né? Não vê mais, né? Não passa mais por ali, não vê mais a pessoa, o agente, ou seja lá o que for, né? É a decisão de cada um, né? A gente faz a nossa censura. Bom, isso não entra na minha casa. Ponto final, né? Nós não somos obrigados a abrir a porta para todo mundo. A casa é nossa, nós é que decidimos o que entra na nossa casa. Elisa? Assunto bem interessante, que a gente poderia ficar aqui mais um tempo repercutindo, até teria mais perguntas, Alexandre, mas a gente tem de fazer todos os assuntos caberem no tempo do quadro, e eu preciso trazer a CPI da pandemia agora para, na sequência, ouvir a sua opinião. Esta é, então, a penúltima semana de trabalho da CPI da pandemia, que recomeça, né? Semana passada não teve, recomeça amanhã, segundo previsão do relator da comissão, o senador Renan Calheiros. O relatório final deve ser entregue até dia 24 de setembro. Nesta semana, a comissão vai focar na investigação sobre a intenção de compra da vacina indiana Covaxin. Amanhã vai ser ouvido o empresário e advogado Marcos Tolentino, apontado por senadores da comissão como um sócio oculto do Fibbank, aquela entidade que teria emitido uma carta de fiança usada pela Precisa na negociação da compra pelo Ministério da Saúde das vacinas à indiana Covaxin. O depoimento de Tolentino estava agendado lá para o dia 1º de setembro, mas você deve se lembrar que ele apresentou um atestado médico que depois foi contestado, né? Os senadores contestaram o atestado, procuraram o hospital, procuraram um médico, em que ele disse, o depoente, que era para ter ido depor no começo de setembro, que não podia ir por questões de saúde. Enfim, é o nome que temos aí nesta semana. Então, a pergunta que eu faço a você, Alexandre, é qual a sua expectativa para essa retomada dos trabalhos da CPI e o que ainda pode ser revelado para que faça parte do relatório final do senador relator Renan Calheiros? A gente se pergunta, terá a CPI uma carta na manga? Um coelho na cartola, porque faltam 10 dias para terminar e está terminando investigando uma vacina que não foi comprada. E não investigou, digamos, os 300 respiradores que foram comprados numa loja de nome de maconha, hemp, e pagos 48 milhões e não investigam, né? Então, e está terminando com a vacina que não foi comprada. Então, parece que é um final muito, muito estranho. Eu acho que a solução é que depois dessa CPI se faça uma CPI de verdade, né? Uma CPI apurando também coisas desta CPI. Como é que 2 investigados foram escolhidos como presidente e relator, né? Como é que se originou no Supremo a CPI, né? Como foram tratadas as pessoas, os prejuízos morais e materiais que as pessoas e empresas tiveram pela inquisição que houve, passando por cima de direitos de qualquer réu, né? De pessoas apenas suspeitas. Então, acho que está precisando fazer uma outra, eu creio que já está se encaminhando para isso no ano que vem. Uma outra que vai pegar essa e vai apurar coisas fundamentais do que realmente foi usado de dinheiro público e foi desviado, foi superfaturado, de compras que não foram entregues, que realmente causou tanta morte no Brasil, né? Tudo isso pode ser apurado. E o tempo é o senhor da razão. Na medida em que o tempo passa, os dogmas vão sendo atropelados pelo dia a dia, pela experiência, enfim, o que a ciência vai constatando, né, no dia a dia. Mas eu acho que a CPI está terminando de modo muito triste, né? Já sem audiência que tinha no início, que fez todo aquele barulho, e acabando, devagarzinho, vai lentamente, a menos que apareça uma carta na manga. Elisa? Alexandre, levando em conta que um roubo é um crime e uma tentativa de roubo também é um crime,
Mesmo que não tenha havido a conclusão do contrato de compra da vacina indiana, esse processo de levantar informações e de atestar por meio da CPI, a própria CPI está levantando esses dados, de que houve a possibilidade de haver essa corrupção, mas ela não foi concluída, não seria também igualmente um crime, a possibilidade de um crime? Está aí a importância de existir a CPI? Não. A possibilidade de um crime não é um crime, né? Essa é uma questão aí para juristas examinarem bastante, né? Não houve a consumação do crime, né? E a gente está supondo que havia a intenção de haver crime. Aí é uma outra questão ainda anterior à prática do crime. É um belo trabalho para juristas, para racionais, né? Pessoas que pensam bastante a respeito das intenções e gestos. Semana passada um jurista me dizia assim: vocês estão falando com muita vulgaridade no crime de ameaça. Crime de ameaça não é assim, não. Eu vou te cortar a cabeça. Não. Você tem que demonstrar que você tem uma faca, que tem a proximidade da pessoa, que tem essa possibilidade, que você tem a intenção de fazer com que essa pessoa não faça ou faça alguma coisa. Então, essa história de crime na CPI é fácil, porque a CPI põe lá, eu até... Falar que a pessoa é suspeita talvez seja pior do que dizer que a pessoa é criminosa, porque criminosa está comprovado. Suspeito paira, aquela coisa no ar que não sai mais da cabeça da pessoa, né? Então, o que a CPI fez foi realmente levantar muitas suspeitas, se tiver apurado que havia clara intenção de crime, né? De cometer um crime. Qual era o crime? Né? Crime de quê? Aí sim, mas... ninguém pode ser considerado culpado se não provar, né? Se não houver lei a respeito. Então, tem que demonstrar isso, né? A CPI tem que chegar no relatório e dizer: e assim era demonstrado. Sicut erat demonstrando, como o tradicional latim, né? Vai ter que demonstrar. Elisa... É o famoso vai dar pano para manga. Haja manga nessa CPI. Alexandre, obrigada, viu, por mais um recomeço de semana. Amanhã estamos aqui novamente. Obrigado, Elisa. Aproveitem o dia. Todas as opiniões emitidas diariamente aqui pelos comentaristas do Liberdade de Opinião, eu lembro a você que não refletem necessariamente a posição da CNN.